continua, se quiser parar, para. Essa Leste é cansada, né? Eu estou ouvindo. Pois é, vamos ouvir agora. Ah, seus óculos. Isso é a apresentação dele aí que estão falando. Ainda não fala, não. Minha experiência com a teologia da libertação tem uma longa história. Ele já leu isso, essa primeira parte. Meu itinerário acadêmico confunde-se, em certa forma, com a história dessa teologia. Já no período de meus estudos de filosofia e ciência da religião, na primeira metade dos anos 70, tomei contato com o clássico livro de Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, cuja primeira edição saiu publicada no Brasil em 1975, sendo original. Aliás, está muito cansada, querida? Tá? Sambou ontem até. O João não aguentou tudo, não. O João parou e sentou. A Salete... Ela me contou a beleza disso tudo. Me contou, foi meu bem. Não. Célia! Muito bem, obrigada. Bife de fígado. Ai, Fresquinho. bife de fígado. É. Opa! Tem limão em casa? Hein? Tem limão em casa? Ainda tem limão? Tem, né? Tem. Para poder fazer com bife de Tem fígado, a- aí cebolado, que a Lia faz com Ali uma à frente delícia. do limão. Bife de fígado, opa! Lia! Primeiro contato com o clássico livro de Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, cuja primeira edição saiu publicada no Brasil em 75, sendo original espanhol de 72. Esse livro foi tema de um dos cursos oferecidos pelo Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em meados de 76. E o professor era Jaime Snook, redentorista de renome, que tinha escrito um dos primeiros artigos da Revista Internacional de Teologia, Concilium, sobre o Terceiro Mundo, Revolução e Cristianismo, 3 de 1966. Foram muito ricos os debates sobre o tema, no calor da Gênese e da Teologia da Libertação. Como ainda tenho o livro original de Gutierrez, vejo como está todo riscado e anotado, o que expressa todo o trabalho que ele possibilitou. Além disso, fizemos grupos de estudos para aprofundar essa reflexão em Juiz de Fora com os alunos envolvidos na disciplina. Com a ida para o Rio de Janeiro, em 78, para cursar o mestrado em Teologia, um novo e aquecido encontro com a Teologia da Libertação. Talvez tenha participado de um dos momentos mais vivos na história do Departamento de Teologia PUC Rio de Janeiro, que contava na ocasião com um corpo docente invejável. João Batista Libânio, Clodovis Boff, Carlos Palácio, Mário França de Miranda, Afonso Garcia Rubio, Upiano Mário França de Miranda, Afonso Upiano Vasquez, Antônio Moser e outros. E nas cadeiras de Sociologia da Libertação, Pedro Assis Ribeiro de Oliveira e Francisco Cartaxo Rolim. Além de um corpo docente tão qualificado, a presença de colegas muito bem preparados que proporcionaram um dos quadros mais respeitáveis de teólogos leigos em nosso país. Podemos acompanhar ali, por exemplo, o lançamento da clássica obra de Clodovis Boff, Teologia e Prática, em 1978, e a presença do autor no acompanhamento de toda a reflexão sobre esse tema tão candente da metodologia na Teologia da Libertação. Outro grupo de estudo se formou na PUC Rio de Janeiro para desvendar essa volumosa obra com resultados muito positivos. Escolhi como tema para a minha dissertação de mestrado as comunidades eclesiais de base, dedicando-me, sobretudo, ao estudo da sua gênese no Brasil. Como orientador do trabalho, João Batista Libânio, um dos nomes de destaque da Teologia da Libertação no país. E o estudo não foi apenas teórico, mas enriquecido pelo trabalho pastoral junto às comunidades eclesiais de Volta Redonda, cujo bispo Dom Valdir Calheiros exerceu um dos mais importantes e proféticos trabalhos na Igreja brasileira. Os estudos prosseguiram em Roma a partir de 82, na Pontifícia Universidade Gregoriana, sob a orientação de Félix A. Pastor, outro teólogo que tinha um carinho muito especial pela Teologia da Libertação. Além de competente professor, era também um dos mais versados nas questões de orientação dos alunos. Com ele aprendi muito sobre as questões de método. Era patente seu interesse pela América Latina e o Brasil em particular. Deslocava-se para o Rio de Janeiro uma vez por ano para dedicar-se ao ensino e orientação dos alunos da PUC Rio de Janeiro. Escreveu também muitos artigos envolvendo a temática latino-americana e registra um livro particular, O Reino e a História,
Problemas Teóricos de uma Teologia da Praxis, 1982. Prossegui em Roma por 4 anos trabalhando o tema das comunidades eclesiais de base, tendo defendido minha tese doutoral em dezembro de 85. Foi uma tese volumosa com 1.055 páginas. A tese acabou desdobrando-se em 3 livros publicados no Brasil. A Fé na Vida, um estudo teórico pastoral sobre a experiência da SEB no Brasil, das SEBs no Brasil, Loyola, 1987. A Gênese das SEBs no Brasil, Elementos Explicativos, Paulinas, 1988. Comunidades Eclesiais de Base, Bases Teológicas, Vozes, 1988. Retornando ao Brasil no início de 86, voltei ao trabalho no Departamento de Teologia da PUC Rio de Janeiro, onde tinha começado em 78 como professor de cultura religiosa. Passei então a lecionar as disciplinas de teologia, algumas ligadas ao campo da teologia da libertação. E junto com a PUC Rio de Janeiro, o trabalho no Departamento de Teologia da Universidade de Santa Úrsula, iniciado também em 78, no ano de 89, faz concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo na banca Leonardo Boff. É o início de um novo trabalho agora no Departamento de Ciência da Religião, onde contribuiu para o nascimento de sua pós-graduação Lato Sensu em 1991, Stricto Sensu em 1993. As pesquisas no campo da teologia da libertação ou de temas conexos acompanharam toda essa trajetória. Além dos livros resultantes do doutorado, outros foram se somando nesta área de abordagem. A espiritualidade no segmento Paulinas, 1994, e os encontros intereclesiais das SEBs, Paulinas, 1996. Organizei também um livro sobre a teologia da libertação, Paulinas, 1991, que recolhia uma série de entrevistas com teólogos da libertação e que foram objetos de 3 vídeos lançados pelo ICER Vídeo em 1990. Os temas versavam sobre a leitura popular da Bíblia, a espiritualidade da libertação e o desafio da inclusão entre teólogos, historiadores ou cientistas sociais entrevistados. J. Comblin, Semesters, H. Asman, O Maduro, J. Pixley, Clodovis Boff, Uxbon, Urbon, Maria Clara, M. Clara Bingemer, D. Dom Essa mulher é Iraha uma Zaval, teóloga maravilhosa que mora no Rio, sabe? W. Green, O. Beoso, E. Dussel, P. Richard, J. B. Libânio, M. Barros, V. Kodima, R. Melia, X. Alboz, F. Beto, Frei Beto, P. Guess, P. Suez, A. G. Mendonça, R. Munoz, C. Brau, P. Trigo, Leonardo Boff e E. Runard. Para o presente trabalho, fiz a seleção de alguns textos que considero importantes para mapear minha reflexão sobre a teologia da libertação. São 9 textos escolhidos, na sua maior parte publicados em revistas teológico-pastorais. O primeiro texto da teologia no Tempo foi publicado em 2009, na revista Tempo Brasileiro, editada por Marco Lucchesi. É um texto que abrange a discussão sublinhando a relevância salvífica da história e a atenção para a dimensão eterna no tempo. Desde o início da teologia da libertação, essa consciência da unidade da história está presente como força dinâmica. Não há 2 histórias justapostas, uma profana e outra sagrada, mas sim um único devir humano, assumido irreversivelmente por Cristo, Senhor da história. G. Gutierrez. O segundo texto, Teologia da Libertação, Eixos e Desafios, foi publicado num livro sobre Teologia da Libertação e Educação Popular, Jeca Seb Seladec, 2006. Nasceu de um seminário realizado em Porto Alegre em 2005, onde se abordou o tema da atualidade da Teologia da Libertação. O terceiro texto, Os Caminhos Atuais e os Novos Desafios da Teologia da Libertação, foi publicado em 2013, na revista Nueva América, num número comemorativo dos 40 anos desta teologia. O quarto texto, A Teologia da Libertação para Além do Inclusivismo, foi publicado em 2012 na revista Alternativas da Nicarágua.
O artigo, também publicado em número comemorativo, busca abordar a espinhosa questão da referência inclusivista na teologia da libertação e a sua relação com a diversidade religiosa. O quinto texto, A Espiritualidade na Teologia da Libertação, é um texto inédito, redigido em 2013. O tema trabalhado é o da espiritualidade libertadora, que acompanha todo o trajeto da teologia da libertação, desde o livro inaugural de Gustavo Gutierrez, mas que ganha um lineamento singular a partir da década de 1980. O sexto texto, O Desafio do Pluralismo Religioso para a Teologia Latino-Americana, foi publicado no primeiro volume da coleção organizada pela Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, a SET, Pelos Caminhos de Deus, 2003, em que se buscou tratar os desafios do pluralismo religioso à teologia da libertação. O sétimo texto, O Desafio das Teologias Índias, foi publicado em 2009 na revista Horizonte, PUC, Minas Gerais, um dossiê sobre religiões e consciência planetária. É um texto que visa apresentar de forma sintética a contribuição da teologia de povos originários no contexto de uma teologia do pluralismo religioso. Oitavo texto, Comunidades Eclesiais de Base e Diálogo Interreligioso, publicado em 2000 na revista Mundo e Missão, buscou abordar a temática da abertura interreligiosa no 10º Intereclesial da SEBS, realizado em Ilhéus, Bahia, em julho de 2000. O último texto, O Itinerário Místico, de Ernesto Cardenal, foi publicado em 2013 na Revista Eclesiástica Brasileira. O objetivo foi mostrar os traços da presença espiritual desse poeta e místico nicaragüense, tão ligado à teologia da libertação, mas que foi mais reconhecido como um profeta e revolucionário. Por decisão editorial, optamos por manter todos os textos em sua forma original, respeitando o contexto em que foram escritos. Não foram realizadas atualizações do material publicado. O objetivo proposto foi mesmo o de recolher a reflexão realizada ao longo dos anos numa linha de sintonia com a perspectiva da teologia da libertação. Agora nós não vamos ler mais não. Muito Isso aí bom. foi interessante. Agora tem um outro livro que aí, em vez da teologia da libertação, teve um avanço. Um avanço. A teologia da libertação é muito boa. Né? Pois é. Mas agora tem um outro livro, que está aí também, que ele tem um artigo ótimo, esse depois nós vamos ler amanhã. Porque ele ultrapassa a teologia da libertação. Então fala sobre essa teologia que abrange África, abrange os taoístas, abrange os Teologia do Diálogo interreligioso, que abrange Maomé, que abrange aquele que o Estevão tem lá, Faustino tem na cadeia, Buda, budismo. Então, todas as religiões são de Deus. Muito bonito isso. Não tem religiões fora de Deus, não. Todos que têm um Deus que eles amam, está dentro do contexto do amor. Bonito isso, viu? Esse livro, que eles pôs, que tem da dele, que é atual, que tem um tempo, amanhã você vai ler, que coisa interessante, como é que um missionário, não, um teólogo também muito importante, não sei qual, que foi no taoísmo, foi no hinduísmo, beleza, foi no Maomé, mas a minha religião é a que eu sigo. Mas tudo é de Deus, todas são de Deus. Deus ama todos, que Ele veio para o mundo todo salvar. Não só nós, os cristãos, não. Todo mundo, para salvar todo mundo. Então Deus veio para isso. Deus está no Maomé, tá. Mas cada um segue o seu. Isso não é bonito? É lindo. Pois é.